Aqui nós temos as propriedades dos aletos orgânicos, aqui nós temos as forças de interação molecular, certo? Aqui os monosaletos orgânicos são levemente polares, e suas moléculas mantêm-se unidas por forças de atração tipo dipolo permanente e forças de dipolo-dipolo, ou seja, então, são levemente polares, ou seja, são fáceis de se dissolver, né, em líquidos. Essas forças estabelecem de modo que a extremidade negativa do dipolo com a molécula se oriente em direção à extremidade positiva dipolo em outra molécula. Um exemplo bem simples é o caso do brometo de hidrogênio. Na fase sólida, observe-se na ilustração a seguir como os dipolos se orientam de modo que as cargas opostas se aproximam dos cristais dipolar, formando a molécula HBr, né? Que é o brometo de hidrogênio, ou também ácido bromídrico. Aqui nós temos as moléculazinhas aqui, olha, no caso de bromo, né, com hidrogênio, né, como a parte positiva, olha, tende a se unir, olha, com a parte negativa. Por isso que forma aqui, ó. A positiva tende a se unir com a negativa, por isso formando o HBr, que é uma molécula, no caso, um átomo de bromo com um átomo de hidrogênio. Beleza? Aqui nós temos os polialetos, também se comportam praticamente de uma forma um pouco mais diferente, porque já são apolares, ó, já não são mais solúveis em água, ou seja, em substâncias líquidas, e mantém unido já, olha, por outra força de atração, que é dipolo induzido. As temperaturas de fusão e ebulição, aqui temos, ó, os exemplos aqui, ó, aumento da massa molar do composto, por causa do aumento da cadeia orgânica. Então, as temperaturas de fusão e de ebulição dos aletos orgânicos são próximas dos alcanos. Ó. Comparando os compostos de massa molar semelhante, vão se tornando gradativamente mais altas à medida que os seguintes fatores começam a prevalecer. Então, o aumento da massa molar do composto tende a aumentar aqui, ó, os pontos de fusão e de ebulição. O aumento do número de hidrogênio, né, dos halogênios substituídos, né, tende também a aumentar os seus pontos de fusão e ebulição. O aumento da massa molar do halogênio substituído também tende a aumentar esses pontos. Aqui nós temos os estados de agregação, né, como são encontrados, né, os estados aqui, ó, de agregação desses compostos, né, dos aletos orgânicos, como são encontrados na natureza, ou como eles se comportam após ser produzidos, sintetizados. A maioria dos monoaletos orgânicos é líquidas em condições ambientes. Ó. Então, a maioria dos aletos, ó, em condições ambientes, ó, vai se encontrar na forma líquida. Ou seja, uma temperatura de 25 graus Celsius ou 1 atm, com poucas exceções. Ou seja, os que possuem até 3 átomos de carbono na molécula são gases. Olha. Então, atenção para isso. Ó. Os que possuem até 3 átomos de carbono na molécula são gases ou líquidos voláteis. Então, acima disso, eles já passam a ser líquidos, já não passam mais a ser, ou seja, gases. Até essa parte de líquidos aqui, ó, ainda são muito voláteis e difícil manuseio. Os polialetos geralmente são líquidos. Quando sua massa molar elevada, apresenta-se na fase sólida. Aqui nós temos a densidade, ó. Nós temos o valor da densidade aqui, dos aletos, ó. Geralmente possui 3,32 gramas por ml. A solubilidade, os aletos, eles são insolúveis em água,
possivelmente por formarem ligações de hidrogênio com as moléculas de água, por não formarem, olha, certo? Então, a maioria dos haletos orgânicos são, olha, insolúveis em água. São solúveis em solventes orgânicos de baixa polaridade, como benzeno, éter e cloroformo. As propriedades organolépticas, ou seja, os haletos orgânicos em geral, possuem cheiro, certo? Cheiro forte e característico. E muitos deles apresentam sabor doce. Lembre-se, porém, de que são compostos extremamente tóxicos e não devem ser ingeridos. Então, para você saber o sabor, gente, jamais toquem, ou seja, sintam o sabor no caso, com uma língua, né? Por ser muito tóxicos, certo? Então, eles possuem um cheiro muito forte, característico. A reatividade aqui, olha, a reatividade desses compostos é muito acentuada, possivelmente em razão da fraca polaridade que possuem, então, são muito reativos. Aqui nós temos as aplicações práticas, né, onde eles são aplicados, né, na sociedade, quais são suas principais aplicações. Os haletos orgânicos são utilizados na síntese de diversas substâncias, também como solvente de ceras, vernizes, borrachas, como é o caso do tetacloreto de carbono ou do cloroformo. Atualmente, a indústria produz cerca de 11 mil organoclorados distintos, que são aqueles que a gente viu lá naquela tabelinha acima, utilizados numa ampla gama de produtos, desde pesticidas até plásticos e produtos médicos hospitalares, caso como os PVCs. Um problema que deve ser destacado nesse sentido é que os produtos médico-hospitalares, após o uso, são enviados a um incinerador, por ser considerados produtos perigosos e potencialmente capazes de transmitir doenças, bactérias e vírus. Se forem enviados a aterros sanitários, o fato comprovado que a combustão de substâncias cloradas libera dioxinas no ambiente, que também são classificadas como POPs. As dioxinas formam um grupo de 75 compostos, com grau de toxicidades diferentes. A mais perigosa é esse composto aqui, olha, o 2,3,7,8 tetracloro de benzeno, aí para dioxina, que é representado por essa sigla aqui, ó, TCDD. E surge como resíduos de diversas reações químicas, principalmente o que envolve a combustão de substâncias cloradas. Então, esse composto aqui, pessoal, certo? Os resíduos hospitalares domésticos e indústrias e incineração de resíduos perigosos, fornos de fabricação de cimentos, fundição de metais e refinarias, branqueamento da pasta de dente. Não existe um nível de dioxinas que possam ser considerados seguro, mesmo considerações de ordens de PPT, ou seja, partes por trilhão, que são perigosas, né? De acordo com um relatório publicado pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, em 1998, o Brasil não produzia industrialmente nenhum poluente orgânico persistente. Porém, as dioxinas são produzidas de forma não intencional e sem controle legal. É o que a gente falou aqui, a respeito desses produtos hospitalares, né, que sempre tem que ser direcionado para um local adequado, né, onde eles serão incinerados. Não podemos ser jogados em aterros sanitários, que acaba produzindo todos esses efeitos aqui que a gente falou.